Filho e do Espírito Santo. Amém. O aborto, mesmo em caso de estupro, é um pecado gravíssimo. O estupro é uma circunstância que não justifica a morte direta de um ser humano inocente. Aliás, o que a criança fez para merecer pagar com a morte pelo crime de seu pai estuprador? No crime de estupro há vários envolvidos. O pai tem culpa. A mãe pode ter alguma culpa, mas a criança, ela não tem nenhuma culpa. E justamente ela é que vai pagar com a morte. Em nosso país não existe pena de morte a não ser em casos de guerra declarada. E será que vai haver pena de morte para uma criancinha inocente que está no ventre de uma mãe e que não tem nenhuma culpa da origem e do modo pelo qual ela foi concebida? Não. A criança não merece a morte, e matar a criança concebida em um estupro é um crime monstruoso, mais monstruoso que o próprio estupro. O estuprador pelo menos poupou a vida da mulher. Senão, ela não estaria grávida. É justo que a mulher faça com a criança aquilo que nem o estuprador fez com ela, ou seja, matá-la? Certa vez, dois jornalistas perguntaram-me, vários jornalistas cercaram-me para perguntar: você tem irmãs? Tenho duas. O que você faria se elas engravidassem em decorrência de um estupro? Eu respondi: escrevam aí, vou ditar. Eu trataria os meus sobrinhos com um maior amor, porque eles precisariam de um pai. Infelizmente, nenhum dos jornalistas publicou a minha resposta, mas esta deve ser a nossa resposta. Se a criança foi concebida num estupro, ela não merece ser jogada fora, ela merece um amor maior. Se ela não foi amada pelo pai, vamos amá-la no lugar daquele pai que ela não teve. E para decepção dos defensores do aborto nessa causa, os casos que eu já presenciei, que eu já cuidei e que eu já entrevistei pessoalmente, revelam que a mãe não sente nenhuma repugnância pela criança concebida em um estupro. Pelo contrário, ao olhar para o neném já nascido em decorrência do estupro, a mãe sente uma afeição maior. Se depois esta mulher tem outros filhos de um matrimônio, o filho do estupro é o preferido. E isso tem uma razão psicológica fácil de explicar. As mães apegam-se com amor maior aos filhos que lhe deram maior trabalho. Então, quando a gravidez foi uma gravidez assim muito trabalhosa, fruto de uma violência, depois que a criança nasce, a mãe se apega com laços mais estreitos a ela. E essa criança passa a ser a alegria da família. Eu poderia citar inúmeros casos que eu já vi disso daí. Casos em que a mãe, ao olhar para a criança nascida de um estupro, fica com raiva, porque ao olhar para o neném, ela perpetua a lembrança da violência sofrida. Casos como esse eu só encontro em um lugar: nos livros de direito penal. Aí sim, a gente encontra a fantasia superabundante dos penalistas que dizem isso para justificar o injustificável. Mas ainda que isso ocorresse, ainda que houvesse um caso em que a mãe ficasse com repugnância do neném, coitado dele, que não tem culpa nenhuma de ter sido concebido em um estupro, ainda que esse caso ocorresse, coisa que eu não conheço, a solução seria mais simples.
A solução seria doar para uma família. Tantos casais estão na fila de adoção esperando por um neném. Eu pergunto, será que a solução é matar? Não é a solução, não é legítimo, é um crime, é um pecado, e é um pecado punido pela pena canônica de excomunhão. É bom que nós saibamos isso. Todo aborto diretamente provocado é um pecado gravemente desordenado. E nós não podemos fazer nenhuma exceção para esse crime. Nós que somos cristãos e obedecemos ao magistério da Igreja Católica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.